Vamos lá, baseado no que a gente conversou na semana passada, né? Nós falamos sobre os 5 Ds e os 5 Ps, né? Que são a decisão, a determinação, a dedicação, a disciplina, o desprendimento, que vai nos levar para um propósito, uma perseverança, nos ensinar a ter paciência quando a gente entender que está num processo, isso vai nos produzir paz. Eu sei que isso aqui dá uma mexida na nossa cachola, porque não é fácil, né? Então, baseado em tudo que a gente refletiu na semana passada, eu gostaria que você refletisse nas seguintes perguntas. Quem é você? Você sabe me dizer quem é você? Uma das maiores dificuldades do ser humano hoje é dizer quem é ele. Sheila, eu gostaria de ouvir você. Quem é você, Sheila? Nossa, nem sei o que falar. Nem sabe o que falar? Não, É uma pergunta difícil, né? muito. Pensa aí, vai refletindo aí. Daqui a pouco nós vamos voltar. Cláudia, me fala um pouquinho, quem é você? Ixi. Então, em que sentido, assim? Quem é você? Como seria eu, assim, a pessoa Cláudia ou o que ela está vivendo? Quem é a Cláudia? Então, no momento, estou tentando redescobrir a Cláudia, né? Essa Uhum. fase que eu estou passando de licença, médica e tudo, eu estou tendo que reencontrar e aquela velha Cláudia eu não estou encontrando, então estou tendo que viver uma nova Cláudia. Uhum. Mas eu espero que com uma nova versão, uma versão melhor. Amém. Todo dia procurando ser, não cometer os mesmos erros que antes, né? Uhum. E tentando viver o presente sem ansiedade, que é o meu maior desafio. Entendi. Mas uma Cláudia de coração bom, que aprendeu a perdoar, e às vezes ainda um pouco teimosa, mas lutando com emoções. No momento, Amém. essa é a Cláudia, tá cada dia tentando uma versão melhor. Amém. Gente, antes que eu me esqueça, separa aí um papelzinho, tá? Uma caneta para o final, que a gente vai fazer uma dinâmica lá no final, tá? Silvana, quem é você? Realmente é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu poderia dizer várias coisas, né? Mas no momento, como a Cláudia falou, eu preciso me reencontrar, me reconectar comigo mesmo. Porque Uhum. eu poderia dizer que eu sou uma pessoa alegre, que eu sou mãe, que eu sou dona de casa. Eu poderia dizer as minhas atribuições, mas dizer quem sou eu, essa profundidade do ser, no momento é meio difícil de responder. Entendi. Quanto a isso, a gente vai para a segunda pergunta. Qual tem sido a sua ocupação? Ou seja, o que você tem se ocupado mais? O que tem tomado a maior parte do seu tempo? Fala para mim, Sheila. Qual tem sido a sua maior ocupação? Hoje a minha maior ocupação é o trabalho. E junto com ele a Manu, porque eu trabalho em casa. Eu larguei tudo que eu tinha para poder trabalhar em casa com ela. Uhum. E é o que mais ocupa a minha vida, é a Manu e o trabalho.
Entendi. E a sua ocupação, Silvana? É, infelizmente, a internet, né, que toma os meus dias, assim como eu conversei com você numa sessão que a gente teve, né, que foi o dia que não entrou ninguém para chamar e tal. Infelizmente, assim como foi a primeira resposta também, eu não sabia falar quem sou eu ando assim meio perdida mesmo, né? E aquele momento que a gente pega o celular e pensa assim, eu vou só ver uma mensagem aqui, e aí você Uhum, vai, passa, e rola feed para lá, feed para cá, e quando você se dá conta, já passou o dia, né? uhum, Igual eu comentei, eu não tenho vivido os meus dias, eu tenho passado pelos dias, né? Porque eu não vejo a hora passar, eu não faço nada. Eu, claro, óbvio, eu cuido das minhas responsabilidades com os meus filhos, de fazer uma comida, arrumar uma casa, né? Ainda assim, eu poderia melhorar muito, porque eu não tenho uma rotina certa de horários e tal. Só na parte da manhã, porque eu tenho que colocar eles para a escola. Então, o resto da tarde, à noite, a gente não tem uma rotina muito fixa. E uhum. isso me faz mal, né? Isso me faz mal. E, assim, eu não tenho tido uma ocupação. Infelizmente, eu tenho me ocupado com coisas banais, né? Digamos. Igual eu falei, eu já vi, sim, uma certa mudança, né? Porque eu já comecei a estudar por mim mesma, sem esperar outra pessoa e tal. Já tenho refletido mais sobre as questões que nós tratamos, né, na última sessão, mas ainda assim, tem muita coisa para melhorar. Entendi. Cláudia, qual tem sido a sua ocupação? Então, tipo um pouco a Silvana, é bem sobre isso. Você pega o celular para ver uma mensagem ou postar um status. Quando você se pega vendo status de outras pessoas, e quando vê, você acaba entrando nesse mundo virtual e, puxa vida, podia ter lido a Bíblia, podia ter escutado uma pregação, uma coisa que me edificasse. Quando você vê, você fica ali 1 hora no celular. Uhum. Para isso, a gente entra, então, para a terceira pergunta. Qual é o seu propósito nessa vida? Sheila, qual é o seu propósito nessa vida? Como que seria? O seu propósito de vida. Qual é o seu propósito aqui na Terra? O meu propósito deveria ser alcançar o céu, né? Mas é tanta coisa. Silvana? Eu vi a sua postagem, né? Não lembro se foi ontem, anteontem, e mexeu bastante comigo essa pergunta, porque eu não sei. Posso pensar várias coisas, mas é igual eu falei, falar sobre a gente já é difícil. E responder essas perguntas, assim, que num primeiro instante pode parecer nada, mas se a gente parar para refletir, é algo muito profundo. E a gente não consegue dizer, né? Porque, igual você falou, que somos pessoas cristãs, que estamos até o momento, e nós somos ensinadas, e a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, essa palavra propósito, ela é falada assim a todo momento, né? Uhum. Eu acho que nós deveríamos saber, mas eu, por exemplo, eu já parei para pensar sobre isso em outras vezes, mas eu não sei, não consigo. Até hoje eu ainda não consegui, né, pensar e concretizar em dizer qual é o meu propósito nessa vida. Cláudia? Eu estou nesse tipo aí. Como eu estou me reencontrando, no momento, assim, eu não tenho como falar para você qual o meu propósito de vida hoje. Não sei, porque eu saio do trabalho, que eu estou de licença, e estou ficando, assim, com o tempo um pouco ocioso.
Alguns Uhum. sonhos a gente tem que engavetar. Então, assim, o propósito é alcançar o céu, mas a gente tem que buscar outras coisas, a gente acaba buscando outras coisas e deixando, Jesus vai voltar, mas a gente esquece que ele está próximo, né? Sim. Eu acho que o meu propósito hoje é viver o hoje sem se preocupar com amanhã. Está sendo assim, um dia de cada vez, no momento. Interessante. Interessante essa sua fala. Seu No momento propósito está de sendo vida isso. hoje. Interessante. Depois a gente fala sobre essa fala aí. Tá. Aí a gente vem vindo respondendo as perguntas sobre quem é você e qual tem sido a sua ocupação. Quem não sabe o que é ou qual é a sua identidade, ou seja, quem é, né? Jamais influenciará alguém, seja para qualquer coisa na vida. Se você não sabe quem você é, não sabe qual é a sua identidade, você não sabe dizer o que você prioriza na sua vida, qualquer pessoa pode chegar para você e direcionar a sua história, porque você não sabe quem você é. A partir de hoje, começa a refletir sobre quem você é, sobre qual é o seu propósito, qual é a sua identidade. Nós precisamos saber quem nós somos, porque pegando o gancho aqui sobre sermos cristãos, nós estamos chegando para os últimos dias na face dessa terra. E está chegando, como diz o pastor Cláudio Duarte, é uma verdade, está chegando o melhor dia da igreja na face dessa terra, que é o dia que ela vai ser perseguida. E se você não sabe quem você é, como que você vai se permanecer firme nos dias das tribulações? Como que você vai permanecer firme e influenciar alguém? Não, Quem você é? Cristo é a verdade. Se você não sabe nem quem você é, como você vai conseguir falar de Jesus se você não consegue falar nem quem você é? É forte, né? Foi forte para mim também. E olha como que uma coisa está linkada à outra, porque quem não sabe quem é e não sabe qual é a sua identidade, também não sabe qual é o seu propósito. E quem não sabe o seu propósito, como diz o meu pastor, qualquer coisa serve. Às vezes você está vivendo qualquer coisa porque você não sabe qual é o seu propósito na vida. Como que você vai se dedicar nos 5Ds ali, né? De tomar uma decisão, viver uma determinação, uma dedicação, uma disciplina, ter um desprendimento para se viver um propósito, se você não sabe nem quem você é, não sabe qual é o seu propósito, então você não sabe qual caminho que você tem que seguir. Você não sabe nem onde você quer chegar. Você só sabe onde você quer chegar quando você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, você descobre o seu propósito e ninguém te para mais nessa terra. Reflita sobre isso aqui. Tira momentos da sua vida, assim, durante o dia, para refletir quem sou eu. Qual é o meu propósito de vida nessa terra? Qual é o propósito de Deus para mim? Para minha casa, para minha família? E isso aqui eu trouxe a pá do que nós vamos fazer daqui para frente. Isso aqui eu refleti sobre isso de ontem para hoje. Eu apenas introduzi ele no início, porque a aula está preparada desde semana passada. Então, assim, eu só introduzi isso porque eu achei muito pertinente para nós refletirmos hoje. E aí eu finalizo com essa frase. Descubra primeiro quem você é e saberás qual é o seu propósito. E então saberás qual é o caminho que você deve seguir. Descubra quem você é e você vai saber qual é o seu propósito aqui na Terra. Você só vai conseguir saber qual é o seu propósito aqui na Terra e o porquê você está aqui
quando você descobrir quem você realmente é. Ok? Ok. Alguma Ok. dúvida? Ok. Forte, né? Só estamos começando. É lapada atrás de lapada. Oi? É lapada atrás de lapada. Hoje vai ser lapada atrás de lapada. Então vamos lá. Começando, como hoje eu vou trazer uma questão sobre e se e o que é. Muitas das vezes a gente está ancorados, né, no e se. Muitas das vezes a gente não consegue viver o nosso propósito porque a gente está ancorados no e se. Quantas pessoas não estão vivendo aquilo que é para se viver porque elas estão paralisadas na terra do e se? Semana passada eu fiz uma pergunta muito interessante que eu travei vocês também, que é o que era para vocês estar vivendo que vocês não estão vivendo por conta de uma trava que foi colocada na mente de vocês. É exatamente isso. E sim. Até avançamos, né? Quando a gente está nessa terra do e se, a gente até avança em algumas áreas das nossas vidas. Mas nós não conseguimos vivenciar a plenitude que o Criador preparou para nós, porque nós estamos ancorados na terra do e si. A gente até alcança alguma coisa na nossa vida. A gente alcança um bom emprego, a gente alcança uma família, a gente alcança muita coisa, mas a gente não consegue viver a plenitude de Deus porque nós estamos ancorados no em si. Aí, geralmente, quem está ancorado no em si vem com aquela famosa frase: e se eu falar e ninguém gostar de mim? E se eu não passar na faculdade? E se eu não me casar? E se eu não conseguir outro emprego? E se não der certo? E se não for da vontade de Deus? A gente vive ancorados nesse e si. Esse aqui são apenas alguns e sis das nossas vidas, mas são diversos e sis que existem dentro de nós. O Criador não te fez para viver ancorados no e si. Ele te fez para viver o que é. E hoje eu quero trazer para vocês um ensinamento sobre mudar as nossas narrativas, né? Tudo começa com as nossas narrativas. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre o René e eu gostaria de trazer hoje sobre ele de novo, que é o René Descartes, né? Ele fala, penso e logo existo. Porque quando a gente pensa, a gente começa a fazer com que aquela situação ela comece a viver, né? Ser vivenciada. Se eu pensar que eu quero formar uma faculdade, eu vou pensando, eu vou analisando, eu vou refletindo sobre aquela situação, daqui a pouco aquilo começa a existir, porque eu começo a fazer alguma coisa para tornar aquilo realidade. Então, René Descartes, quando ele fala isso, ele fala um pouco sobre a mudança de mente, né? Toda a nossa vida ela é regida pelos nossos pensamentos. E esses pensamentos vão gerar em nós atitudes que vão influenciar os nossos outros pensamentos e os nossos comportamentos também. Eu trouxe aqui um gráfico sobre como mudar as nossas narrativas e como identificar essas narrativas, né, do e si. O e si são narrativas negativas, são crenças limitantes que a gente precisa arrancar de dentro de nós. Tudo começa através de pensamentos, né? A gente tem ali aquele primeiro pensamento, poxa, e se não der certo? E se eu não casar? E se eu não conseguir um bom emprego? Isso vai gerando em nós emoções, né? Vai gerando em nós angústia, ansiedade, né? E logo em seguida essas emoções começam a gerar comportamentos. Eu não consigo mais trabalhar porque eu tenho medo se eu sair, se eu for, eu não sei o que eu vou encontrar lá, e a gente começa a gerar o que? Atitudes. Nessas atitudes, muitas das vezes é impensada, a gente começa a fazer coisas porque a gente não pensa naquilo que a gente está fazendo, porque o nosso pensamento está acelerado. Às vezes nem está acontecendo de fato, mas por fato de eu estar pensando, aquilo começa a gerar em mim um comportamento, uma atitude. E aí, o que esses comportamentos e essas atitudes vão fazer? Vão reforçar os pensamentos e as emoções. Vocês já repararam que quando vocês estão em, não sei se todos aqui vivenciam isso,
Mas na crise de ansiedade, por exemplo, ela é a mais comum dessa pizza que a gente está falando aqui, né? Você começa ali a pensar em uma determinada coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo no seu dia ali. Às vezes você está pensando, sabe, está fazendo uma coisa simples aqui, mas do nada você começa, ai meu Deus, se eu não pagar aquela conta, ai meu Deus, se eu não conseguir um emprego, ai meu Deus. E aquilo vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando pensamentos, daqui a pouco você está toda travada, você está nervosa, está ansiosa, te dá vontade de ar, você não consegue fazer as coisas que você gostaria de fazer, ou se faz, faz as coisas totalmente de forma desorganizada, de qualquer jeito, começa a atropelar as coisas, e isso vai só gerando cada vez mais atitudes que vão reforçando aqueles pensamentos, e você, quando vê, está travada naquilo. Não sei se vocês já passaram por isso, sabe? Mas geralmente quem sofre de ansiedade vivencia nesse problema aqui que a gente está trazendo aqui. Pensamentos gerando emoções, que geram comportamentos, que reforçam atitudes, que geram atitudes, que reforçam pensamentos, que reforçam as emoções, e vive nesse ciclo vicioso, não corta. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo sair da ansiedade, não consigo vencer a ansiedade. Não, você consegue. Se você cortar um desses, você começar cortando pelo pensamento, você corta a ansiedade. Você tira a ansiedade da sua vida. Da onde que se originam as narrativas do si? Tudo começa no fruto da sua história de vida. E aí você vai olhar lá no seu histórico do seu passado, às vezes quando você é criança, a sua convivência com a sua família gerou em você uma narrativa de muito si, né? Às vezes a forma que seus pais lidavam com você te gerou muito essa insegurança, esse si. Então, as narrativas, elas começam sempre pelo seu histórico de vida. Tudo vai começar sempre lá na infância. Às vezes, na juventude, alguém te fez duvidar da sua própria capacidade de exercer alguma função, de chegar em alguma coisa. A gente vê muito isso em relacionamentos abusivos, né? Porque quando você tem um relacionamento abusivo, o cara é manipulador, ele começa a gerar na mente da mulher que ela não é capaz de chegar a um bom emprego, de ter uma faculdade, porque ele quer travar ela em tudo. Então, esse si na vida dela é gerado em torno de um fruto, de uma história, de um relacionamento abusivo. E isso faz o quê? Te faz se manter num deserto, que é o deserto das suas emoções. Você não consegue frutificar em absolutamente nada, você não consegue ver as coisas dando certo na sua vida, porque você está ancorada no si. Todas as vezes que você começa a projetar, começa a sonhar, perdão, gente, começa a avançar, começa a viver, sabe, assim, um sonho, logo em seguida vem aquele primeiro pensamento, mas e se não der certo? E se der errado? E se eu não conseguir dinheiro? E se eu não conseguir o emprego? Aí você vive sempre naquele deserto emocional, porque você não consegue sair dessa fase do si. Ele é fruto das nossas narrativas, que foram construídas ao longo de várias décadas, podendo muitas das vezes sendo narrativas geracionais. Por que eu falo de gerações, né? Porque muitas narrativas vêm, às vezes, de família. Ah, porque o seu avô pensava assim, porque sua mãe pensava assim. E, às vezes, você vai vendo, assim, que é uma coisa de geração. Ah, se todo mundo morreu de câncer na família, você também vai morrer de câncer. Ah, se todo mundo se separou, você também vai se separar. Ah, se todo mundo de que na nossa família não teve nenhum médico na família, você também não vai ser. Aí começa naquele se. Ah, se ninguém foi, como que eu vou ser? Né? Não, as narrativas geracionais, elas acabam influenciando muito as nossas vidas. E isso também precisa ser cortado, porque gera uma crença limitante. Elas são resultados de decepções, traumas, rejeições e fracassos. Precisamos retirá-las hoje, porque são resultados de armadilhas da alma, tais como
os famosos sabotadores psíquicos, ou seja, são crenças limitantes que foram construídas em nossas mentes, que nos paralisam e nos impede de viver algo novo, nos impede de viver uma vida não vivida, nos impede de viver o projeto do Criador para nós. Alguma de vocês aqui já se viram presa nesse e se da vida? Me conta aí um pouquinho. Calma aí, não fala todo mundo junto não, senão eu não consigo entender. Pelo menos uma. Já se viu presa, Silvana, em algum e se da sua vida? Com certeza, com certeza. Depois da separação, né? Na verdade, tô um pouquinho preso, tô começando a desprender, mas, né? Eu me vi presa assim nesse si, porque eu não sei explicar, assim, mas eu pensei por vários momentos, assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos sem o meu marido, né? Sendo que quando ele saiu de casa, eu ainda trabalhava, né? Eu trabalhava no posto de saúde, era um contrato de 2 anos. Eu fiquei ainda alguns meses, acho que mais de 6 meses, se eu não me engano, ainda depois que ele saiu de casa. Mas ainda assim, eu temia, né? E eu não sei se é o subconsciente da gente, eu não sei te explicar, mas sempre tinha, né, uma voz, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Aí eu ficava assim, não, o contrato vai acabar, mas eu vou ter um dinheiro ainda do tempo de trabalho, vai dar tudo certo, vai dar tempo de correr atrás de outro emprego e tal, mas ficava aquele, mas e se eu não conseguir o emprego, né? Uhum. E como eu vou fazer com os meus filhos? Mas graças a Deus, Deus que tem me sustentado e tem dado tudo certo, mas o "e se", ele fica, né. Um exemplo bem, assim, forte, na época no último ano no trabalho, até quando eu separei, alguns meses antes da gente separar, 2 amigas começaram a fazer o curso técnico de enfermagem e falaram: "Sil, vamos fazer". E aí eu pensei lá atrás, eu nem imaginava que eu ia passar por uma separação. O "e se" Uhum. veio na minha mente. Eu falei assim: "Tá, eu ainda tenho mais 6 meses pela frente do trabalho para pagar o curso, mas e depois? E se eu não conseguir outro emprego?". E aí o que que aconteceu? Eu não fiz a minha matrícula, eu não iniciei o meu curso de técnico de enfermagem, e as minhas 2 amigas já terminaram, já trabalham e tudo, né. Então, claro, a gente não sabe o que que vem lá pela frente, mas a gente não pode deixar, se Uhum. se parar, né. Porque eu acho assim, hoje eu aprendi, né, que se naquele momento você tem como, então vai, porque a providência vai chegar, né. Uhum. É isso. É isso aí. Lembre-se, sempre, sempre lembre-se. Pensamentos geram emoções, de emoções geram comportamentos. Comportamentos podem travar a sua vida, se você continuar ancorada nesse e si. Os nós emocionais. Isso aqui é muito interessante. O que era para você estar vivendo, mas não se sente capaz? Vamos começar com as perguntas polêmicas. O que era para você estar vivendo, Cláudia, mas você não se sente capaz? Eita. Era para estar vivendo uma Cláudia, por eu estar com um problema no joelho, né? Uma Cláudia mais magra, uma Cláudia com menos peso em cima do joelho. E acaba que a ansiedade às vezes leva a comer, mesmo sem fome. E mesmo sabendo que tem que emagrecer, não pode comer, tá de joelho. Você se pega perdida ali no. Depois vem aquela consciência pesada. Puxa vida, podia estar uma Cláudia bem mais saudável, já que não posso fazer exercício, caminhar, então eu tenho que fechar a boca. Uhum. E eu não tenho conseguido fechar. Então, eu acho que se eu melhorar nesse,
nesse aspecto, que é o que mais me incomoda, eu acho que eu vou estar evoluindo bem. Entendi. Tirar esse... Não sou capaz de controlar a ansiedade e conseguir emagrecer. Tenho que focar que eu sou capaz. Só depende de mim. Só eu posso me sabotar. É verdade. É verdade. O que era para você estar vivendo, mas está presa no si, Sheila? Hoje eu não sei, eu quebrei muitos paradigmas da minha vida. Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade em fazer, que hoje eu consigo fazer, é minha faculdade. Porque eu achava que eu não era capaz, mas eu sempre ficava empurrando. Que eu pensava assim, e se eu fizer e faltar dinheiro? Aí ia passando o tempo, eu ia gastando dinheiro e não fazia faculdade. Até que um dia eu tive uma oportunidade de entrar. E agora eu tô vendo assim que eu tô conseguindo manter a faculdade e tá dando tudo certo. Isso é uma das coisas que eu consegui quebrar. Que bom. Fico feliz por você. Em que ponto da vida você parou de viver, Silvana? Nossa. Há 3 anos, né? 3 anos e meio, quase 4. Você bem. Eu não gosto muito de começar a falar, não, que eu acho que eu falo muito, mas o que acontece? Essas sessões, né, da gente aqui, tem me feito repetir muito essa fala, né? E, obviamente, me feito enxergar o motivo, né, que me fez parar, né? E você foi fazendo as perguntas anteriores para as meninas e eu fui tentando responder para mim mesma também. Isso aí. E tudo junta, né, nessa época em que eu parei de viver, né? Eu sinto como se uma pessoa, se alguém tivesse me roubado de mim, né? Ou me furtado, porque existe diferença entre roubar e furtar. O furto é quando alguém pega algo seu sem você nem perceber e sem te encostar, nem, né? Porque o roubo tem violência, digamos assim. Uhum. E eu chego a ficar emocionada, porque eu achei que eu já tinha superado tudo isso. Mesmo com dores, mesmo com tristezas, né, com depressão, com crise de ansiedade. Mas quando a gente tem uma orientação certa e específica, é o que eu estou percebendo agora. Isso está vindo à tona, de novo. Mas eu creio que é para que eu obtenha a cura da forma correta, né? Exatamente. Realmente uma cura, porque pode ser que estava só lá esquecido, né? Guardado. Eu resolvi fechar essa gaveta, por exemplo. Mas agora tem me feito refletir e observar que esse fato da minha vida me parou, me prendeu, me roubou de mim, igual eu falei, né? E, assim, não é fácil, não. Mas, Uhum. se eu puder, eu queria falar uma coisa para a Cláudia. Claro que todas nós vivemos situações e temos nossas dificuldades. Talvez a minha pode não ser a dificuldade sua, ou a sua pode não parecer uma dificuldade para mim, mas no auge das minhas crises de ansiedade, uma médica conversando comigo, me orientou, ela me ensinou uma coisa: observar o meu dia a dia e, igual a Flaviane falou também, qual é o momento que você se vê ansiosa? A gente tem que aprender a observar isso na gente. E quando eu descobri a minha ansiedade, foi justamente em relação ao meu ex-marido. Porque a gente sempre chegava em casa num certo horário próximo. Eu chegava às 5h05, ele chegava às 5h30. Então, quando ele saiu de casa, ele ficou 15 dias fora. Ele saiu, falou que a gente estava separando e foi embora. Só 15 dias depois ele chegou, ele voltou. Eu não briguei, não discuti, aceitei de volta.
E só que durante 6 meses ele ia e voltava. A cada 3, 4 dias, a cada uma semana ele ia e voltava. E aí eu desenvolvia crise de ansiedade. Só que 1 ano depois, eu ainda com crises, que eu fui aprender e fui orientada corretamente para aprender a lidar com isso. Primeira coisa, você consegue. Você tem que entender que você consegue sim, né? Igual você falou em relação à comida. Não deixa. Acho que trata do em si, né, Flávio? Não deixa esses pensamentos, né, te pegarem, digamos assim. Entenda que você é capaz, que você vai conseguir, né? Eu sei que tudo isso que a Flaviane está fazendo com a gente aqui vai nos fazer chegar nesse ponto, mas eu senti a necessidade de falar com você agora, entendeu? Acho que quando a gente compartilha das mesmas situações, né, assim, a gente precisa compartilhar. Claro que a Flaviane vai trazer uma visão muito mais profissional sobre isso, né? Ela é formada e tudo, mas você já sabe qual é o ponto da sua ansiedade, né? E como, mais uma vez, eu repeti, somos cristãs, além de toda a parte da saúde, nós temos um Deus em que a gente pode confiar, né? E que a gente tem certeza de que Ele é por nós. E foi assim que eu aprendi. Não posso dizer que eu não tenho mais crise, mas eu também não fico falando que eu tenho, porque. Mas aprendi também que são processos, né? A gente vai passando por vários processos, e daqui a pouco, lá na frente, a gente não sabe qual vai ser o tempo que você vai levar e que você vai precisar, você vai olhar para trás, assim como falaram para mim um dia. Se lá na frente você vai olhar para trás, vai olhar para tudo isso, e vai entender que foi necessário e que foram processos. E você hoje não enxerga, nossa, o que eu estou vivendo, o que está acontecendo, eu não vou conseguir isso, sabe? A gente se vê afogado. Só que depois a gente olha e a gente vai ver, vai olhar para trás e ver que tudo mudou, que foi um processo. E eu não sei se a gente pode dizer que nunca mais a gente vai ter uma crise de ansiedade, porque, né, Vivica? É verdade. A gente vai lidando todos os dias, né? Mas é isso que eu queria falar, tá? A Sheila também, né? A Sheila, eu não escutei ela falar nada em relação à crise de ansiedade, essas coisas, mas eu acredito que nós estamos aqui participando porque nós precisamos de uma cura, né? Sim. Então, acreditem que vai dar tudo certo. Obrigada pelo tom. Isso é muito legal, né? Isso é legal da gente fazer algo em grupo, porque a gente vê, assim, que a gente não tá sozinho, Eu né? posso falar um pouco? Pode, com certeza. Ela falou sobre deve. crise de ansiedade. Eu me separei fez mais ou menos 3 anos e meio. E quando eu me separei, eu tive que segurar muito, assim, a barra, né? Porque eu saí de casa, eu voltei para casa da minha mãe, ali eu tive que me reerguer em meses para poder morar com a Manu. E foi muito difícil, só que eu mantive bem, assim, aparentemente eu estava bem. Quando passou mais ou menos 1 ano e meio, eu comecei a sentir dormências. E as dormências foram dentro da boca, na língua, no céu da boca, na ponta dos dedos, atrás da panturrilha. Aí teve um dia que eu tive uma crise tão forte que ela ficou no meu corpo inteiro. Foi onde eu procurei uma neurologista. E ela me explicou assim que às vezes o corpo humano ele é tão inteligente que naquele momento de crise o corpo não podia se manifestar, né? Não podia. O meu corpo entendeu assim, não, agora eu tenho que ser forte. Aí quando eu achei que eu tava bem, que eu ficava falando assim pra ela, nossa, mas agora eu tô bem, mulher. Agora eu não tô sentindo nada, eu tô feliz. Ela falou assim, agora que o seu corpo entendeu que você pode aflorar essa ansiedade, foram dias muito difíceis. Hoje, depois de mais ou menos 2 anos depois desse processo, eu ainda tenho essa ansiedade, só que eu aprendi a controlar. E a minha, eu entendo assim, a minha é sempre assim, o gatilho dela, eu percebo que eu sou uma pessoa muito calma. E aquilo vai enchendo, 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 enchendo. E tem um dia que eu sei que eu fico assim, quero ver quando isso transbordar, porque quando transborda que é o problema. Exatamente. Quando eu também tive a questão da ansiedade, a minha ansiedade sempre gerava em torno da família do meu esposo, né? Como a gente perdeu 5 nenéns, a mãe do meu marido sempre vinha falando muitas coisas para mim. E todas as vezes que eu via ela, ou que alguém falasse qualquer coisa sobre neném, gente, aquilo me deixava numa euforia que era sua graça, misericórdia. E foi aí que também desenvolvi a minha ansiedade. Quando a Zoe nasceu, eu pensei, bom, acabou as crises, né? Agora tem um filho, ninguém vai falar mais nada na minha cabeça, passou.
Só que não, né? A Zoe também veio com um pacote completo dela, né? E aí eu também não pude vivenciar muito bem e nem tampouco lidar muito bem com a situação. Um belo dia eu fui ministrar numa igreja lá em Porto Real. Na volta, ou melhor, lá na igreja, uma pessoa me perguntou assim: Você perdeu o neném, não perdeu? Na hora, assim, aquilo mexeu comigo, mas eu já desconversei, já tentei, sabe? Não, perdi, mas agora eu tô bem. Quando eu cheguei dentro do carro, a gente tá voltando no meio da pista, sem o pastor saber de absolutamente nada, ele vira para trás e você falou, Viane, você perdeu um neném, não perdeu? Falei, na verdade, eu perdi 5. Ele, não, mas você perdeu um menino, não foi? Aí, pronto, tocou na ferida. Ali que eu fui ver que realmente eu também não estava curada por completo. Eu precisava dar um pouco mais de atenção, porque comecei a ter falta de ar, comecei a tremer, comecei a ficar nervosa, comecei, sabe, a sentir muitas dormências também na ponta do dedo, na boca, e eu tremia tanto que eu sabia, para mim eu estava sentindo frio, porque estava frio, mas não era frio. Era a crise que eu estava tendo ali e eu não estava sabendo lidar. E depois, aos poucos, a minha psicóloga foi me ajudando também, porque eu também, né, também preciso, né? Ela foi tratando comigo, aos poucos ela foi me ensinando a lidar com essa situação. Hoje eu consigo reconhecer aonde que estão os gatilhos, o que me faz cair nas crises, e eu contorno a situação, eu evito cair lá. E o que eu tenho para dizer para vocês como profissional? Curado 100% a gente nunca fica, né? Porque fica marcas na nossa alma pro resto das nossas vidas. Porém, eu aprendi o seguinte: eu posso ter depressão, mas ela é que não pode me ter. Eu posso ter ansiedade, mas ela é que não pode me ter. Porque eu com depressão, eu consigo levantar da minha cama, trabalhar, fazer tudo que eu preciso fazer, cuidar de filho, de marido, das coisas da igreja, das coisas da casa, tudo. Eu consigo fazer quando eu tenho depressão, mas quando ela me tem, eu não saio da cama, eu não troco de roupa, eu não tomo um banho, eu só fico na cama chorando, às vezes nem chorando, às vezes só fico quieta no meu canto ali no escuro, não querendo falar com ninguém. Isso é quando a depressão nos tem. Quando a ansiedade nos tem, a gente tem crise de falta de ar, crise de tremedeiros, crise de manchas no corpo, brutuejas no corpo, enfim, são diversos sintomas que ela dá. Então, a partir de hoje, assuma as rédeas das suas emoções e fala, a partir de hoje você não me tem mais. A partir de hoje sou eu que tenho você. Então, ou seja, agora a partir de hoje quem manda aqui sou eu. Não é mais a minha ansiedade, eu não tenho ansiedade. Agora quem manda nessa casa, que é a nossa casa espiritual, somos nós. E é muito interessante esse momento que a gente está vivenciando aqui, porque é isso mesmo, sabe? O fato da gente fazer uma coisa em grupo é para mostrar umas para as outras. Olha, eu já passei, hoje eu posso estar um pouquinho a mais que você, estou lidando com uma outra situação. Às vezes a sua situação vai me ajudar, e assim Deus vai nos curando, né? É uma ajudando a outra. Se não for para isso, nada disso aqui tem valor, né? É um ajudando o outro. É isso que o Pai nos ensinou todos os dias. Qual é o seu maior... Oi, alguém quer falar? Você falou sobre a causa das manchas pelo corpo, brotoejas, né, consequência da ansiedade, depressão e tal. Eu fiquei 3 anos sem menstruar. Meu Deus. E os médicos não sabiam, fazendo exames, ultrassons, e tive que parar de tomar remédio, porque eles achavam que era o remédio, eu ficava sem remédio e nada acontecia, tudo do mesmo jeito, até que uma médica falou para mim, falou assim, Silvana, eu acho que você está tendo a menorreia, que eles chamam, né, quando tem a falta você está tendo isso por conta do seu psicológico. Falou assim, aí eu dei um pulo e falei assim, mas eu não quero ficar grávida mais, não é a gravidez psicológica. Eu falei assim, ela falou assim, não, Sil, não é isso, é porque você está tão sobrecarregada e a sua ansiedade está tão aflorada que está mexendo no seu organismo e você não está, sua menstruação não está acontecendo por conta disso. Eu fiquei assim assustada, porque a gente não imagina, né, o que pode causar Exatamente. no nosso organismo, né?
Não vou muito longe, não. Há exatamente 2 meses atrás, a gente tinha mudado para cá. Já tinha 2 meses que a gente tinha mudado para cá. E, assim, a nossa situação financeira complicou de uma forma fora do normal. E a Zoe ficou doente. A Zoe tá ficando doente todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E, assim, recurso a gente não estava tendo. Gente, aquilo foi entrando na minha mente de uma tal forma. E eu chegando nessa fase de ter que fazer prova, de ter que fazer algumas reuniões online como instrutor para não ter minha habilitação ou não. Nossa, foi muita carga para minha cabeça que eu tive uma hemorragia, gente, tão forte, que eu fiquei 2 meses com hemorragia sem saber o porquê que eu estava tendo hemorragia. Até que teve um dia que, literalmente, ela veio demais a ponto de me tirar minhas forças. Eu fui parar na UPA e a médica falou a mesma coisa: olha, você está sobrecarregada. Você precisa pôr para fora o que você está sentindo. Aí quando eu cheguei em casa, aí que eu pus tudo para fora que eu estava sentindo. Falei, não, realmente, eu tô muito sobrecarregada, que até então eu não estava nem observando que eu estava sobrecarregada. Eu só estava fazendo o que eu precisava fazer, porque eu precisava agir, porque minha filha estava precisando de dinheiro, estava precisando de recurso, precisando de remédio. Só que nessas horas a gente não para e pensa, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, ó. Me fala o nome da pessoa que você mais ama, Sheila. A pessoa que eu mais amo é minha filha, a Manu. Silvana, me fala o nome da pessoa que você mais ama. Eu, Hum, eu falei na outra reunião que a gente teve que na véspera do meu aniversário, mês passado, eu determinei que eu seria essa pessoa, que eu seria a minha prioridade. Então, a minha resposta para sua pergunta sou eu. Cláudia, quem é a pessoa que você mais ama? Fala o nome de uma pessoa que você mais ama. Priscila e Larissa. Oi? A vida gira em torno das duas. Tá, eu Eu ouvi, vi ficou bem baixinho, mas deu para ouvir. Priscila e Larissa, as minhas filhas. Uhum. Eu, assim, eu quero chegar igual se eu um dia pensar, primeiro Deus, depois eu. Anos Vocês atrás, observaram, responder eu, mas uhum. agora, essa Vocês nova observaram que é tão difícil a gente falar, eu sou a minha prioridade, eu me amo em primeiro lugar. Quando a gente não assume isso, a gente se permite viver tantas coisas ruins, porque a gente não está se colocando como prioridade. E isso não é bom. A partir do momento que a gente nos coloca como prioridade, a gente começa a aprender a controlar a ansiedade, controlar a depressão, controlar o nosso peso, controlar tudo que a gente precisa, porque a gente se ama. Pelo fato da gente se amar, a gente não quer ser ferido e não quer se ferir. Agora, quando a gente não se coloca em primeiro lugar, a gente somos a primeira pessoa a ferir nós mesmos. A gente começa ao tempo todo a causar em nós feridas, porque a gente começa a descontar na alimentação, a descontar na falta de sono, e aí com isso a gente só vai fazendo o nosso corpo sofrer, como se a gente estivesse se autopunindo, sabe? E aí com isso, ao longo do processo, se vai fazendo um mal imenso nas nossas vidas. Deixa eu voltar aqui que a gente tem muita coisa ainda para falar. Qual é o seu maior sonho que você sente que está impossível de alcançar hoje? Reflete aí, qual é o maior sonho que eu tenho e que eu sinto que está impossível de alcançar hoje? Fala para mim, Cláudia. Então, olhar para mim mesmo no espelho e falar, você realmente é feliz. Você não está vivendo, não faz de conta de ser feliz. Uhum. A gente tem ansiedade, vamos colocar tinha, né? Isso aí. Você acaba
sentindo assim inferior a algumas coisas, sabe? E engraçado, o que a Silvana falou sobre a separação dela, acendeu uma luz aqui que eu tenho que falar. Uhum, Eu percebo que eu não estou curada da minha separação ainda. É como se eu tivesse colocado um bloqueio na minha vida sentimental e não confiar mais em ninguém, homem nenhum mais presta, nunca mais vou confiar em alguém, e isso ficou na minha mente. Porque quando você se separa amando, é muito difícil você se recuperar. uhum, A Silvana falando isso, eu me sinto furtada, assim, como se tivesse me roubado um pouco de mim. Eu fiquei casada há 20 e poucos anos e parece que eu fui roubada esses anos. Graças a Deus tenho minhas duas filhas, mas eu tive que aprender a viver sem o marido, que eu casei com 18 anos, e eu tive que me reinventar. E quando eu me reinventei, eu achei que ia estar feliz, eu acabei quando eu vi, já estava me separando. Eu tentei, lutei pelo meu casamento, mas, assim, não sei, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, talvez eu teria agido de forma diferente. Mas eu não tinha essa sabedoria de hoje. Então, uhum. só eu estava certa em alguns pontos também. Apesar de 50% da separação sempre é nossa e 50% do esposo. Mas quando a Silvana tocou nesse assunto, eu acendeu, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar esse lado, porque é como se a vida dele estivesse andando e a minha não. Isso eu acho que ele me roubou um pouco. Eu fico acusando ele que me roubou, minha vida parou, culpa dele. Ele fica aí se divertindo, aproveitando, e eu não. Então, assim, eu acabo arrumando um culpado. Mas, assim, já passou, já tem anos, e eu continuo vivendo esse luto. E realmente, Silvana, o que você falou é assim que eu me sinto, tá? Como se tivesse roubado algo e eu fico tentando preencher e quando sendo que eu também tenho uma parcela de culpa na separação. E não acabei desviando o assunto, né? Não, de forma alguma. Mas é isso. Eu vou trazer para vocês, eu vou tentar achar lá no meu drive. Tem um livro que o padre Fábio de Mello ele escreveu, acho que no auge da depressão dele. Me roubaram de mim. Ele é muito lindo. Eu vou tentar achar e vou enviar aqui para vocês, que fala exatamente sobre tudo isso que vocês estão falando, que vocês estão sentindo. Eu vou tentar achar depois que a gente finalizar aqui, e aí eu envio para vocês lá no grupo. Tá bom? Tá, obrigada. Observem essa imagem. O que vocês veem? Observa que Cadeira, né? o cavalo está preso a uma cadeira. Ele poderia sair dali a hora que ele quisesse, mas Verdade. por algum motivo ele não sai. Está tudo na sua cabeça. Você pode Exatamente. viver tudo o que você quiser, mas você não está vivendo porque você está preso a uma cadeira. Os nós estão na cabeça do cavalo. Espera que alguém está me chamando aqui, gente. Desculpa. Não entendi. Alguém mandou alguma coisa lá no grupo. Os nós estão apenas na cabeça do cavalo ali, por isso que ele não sai. Os nós estão apenas na sua mente. O que amarra vocês está apenas na mente de vocês, igual vocês falaram. Me roubaram de mim mesma. Não, vocês estão aí. Vocês estão vivendo, vocês só precisam lembrar de como era bom quando vocês eram solteiras. Como a vida era boa antes de ter alguém. Ela continua sendo boa.
Só que vocês se prenderam a uma cadeira, ou seja, a uma fase da vida de vocês. Desculpa. E com isso não tem conseguido sair. Mas é sobre isso que a gente vai conversar mais daqui para frente. Desatando os nós. O que mandaram no grupo foi o livro. Interessante. Foi eu que mandei. É isso que eu ia perguntar. Isso. Eu tenho muitos livros. Ele é muito bom saber. O que era mais fácil? Deus retirar Israel do Egito ou o Egito de Israel? Olhando para essa passagem aqui, esse contexto ele acontece ali em Êxodo, capítulo 1, do verso 4 ao 9, se não me falha a memória. O faraó, ele observa que o povo de Israel, ele era forte, frutífero, era bom, e ele observando a força que aquele povo tinha, a capacidade que aquele povo tinha, ele falou assim, opa, eu preciso dar uma freada nesse povo aí. Porque se eles descobrirem a força que eles têm, a capacidade que eles têm, eles vão vir contra nós. Então eu preciso dar uma freada. E aí ele faz o quê? Coloca muito trabalho escravo, falta de comida, falta de água. E ele começa a sujeitar aquele povo a uma vida de escravidão. Observa como que isso tem muito a ver com as nossas vidas nos dias de hoje. O diabo em algum momento olhou para a sua história e falou assim, cara, eu preciso parar a Cláudia. Eu preciso parar a Sheila, eu preciso parar a Silvana. Porque se elas descobrirem a potência que elas são na mão de Deus, elas vão me atrapalhar. E aí o que ele faz? Começou a oprimir a vida de vocês, em algum ponto da vida de vocês, com alguma coisa. E aí ele oprimiu. E aí simplesmente Deus pega esse povo, tira esse povo do Egito, manda esse povo para o deserto, prometeu uma vida nova. E no meio do percurso, esse povo não entende o que Deus está fazendo com eles. Eles não entendem que eles estão indo rumo a uma nova vida, vida não vivida, que Deus preparou para eles. E é complicado, porque o Egito estava dentro da mente deles. Eles estavam presos na cadeira. O que é mais fácil? O Criador mudar a sua situação ou mudar você para lidar com a sua situação? O que é mais fácil? Deus te curar da depressão ou te ensinar a lidar com ela e ensinar outras pessoas que não conhecem a lidar com elas? O que é mais fácil? Deus tirar você do Egito emocional que você está ou simplesmente desfazer o Egito? Reflete aí. O povo já havia saído do Egito. Deus cuidava deles a todo momento, mas eles não conseguiam enxergar porque o Egito ainda se encontrava dentro da mente deles. Peraí que alguém está pedindo para entrar aqui. Seja bem-vinda, Daiane. Voltando aqui, o povo estava saindo do Egito. Deus estava com eles a todo momento. Mas ainda o Egito se encontrava dentro da mente deles. E na primeira dificuldade que eles tiveram, eles preferiram voltar ao Egito do que seguir em frente. Muitas das vezes, o Senhor mandava cordonices, o Senhor mandou maná, o Senhor não deixou a roupa faltar,
o calçado estragar. Deus o tempo todo estava mostrando para aquele povo, olha, eu estou com vocês, estou conduzindo vocês a uma terra prometida. Mas aquele povo não conseguia enxergar que Deus estava cuidando deles, que era propósito deles o deserto. A qual Egito você tem preferido voltar para não ter que lidar com os mares de problemas e dificuldades, rejeições e diversos outros tipos de problemas que estão na sua frente? Aquele povo, ele preferiu voltar, ele, na cabeça deles, cara, eu vou voltar para o Egito, porque pelo menos lá tem túmulos para a gente ser sepultado. Quero voltar para lá, porque pelo menos lá tem cebola, tem pepino. Mas, poxa, Deus está dando cordonices. Para que tipo de Egito você tem tentado voltar para fugir dos seus problemas? Às vezes é muito mais fácil a gente fugir do que lidar. Não é verdade? Verdade. Mas Deus está falando para mim, para você hoje. Segue em frente. Para liberar, para tirar esses nós que tá na tua mente, para você largar aquela cadeira. Segue em frente. Não olhe mais para trás. O que passou, passou. Eu tenho uma nova vida. Olha que interessante que a Dayana entrou agora. A Silvana, a Cláudia e a Sheila passaram pela mesma situação. De formas diferentes, mas passaram pela mesma situação. Estão tendo que se reconstruir, né? Estão tendo que viver uma nova vida. Tiveram que assumir a responsabilidade. Porque lidar com divórcio não é fácil. Eu também já passei por um divórcio. Eu sei que não é fácil. Reconstruir não é fácil. Mas em nome de Jesus, não voltem para o Egito. Não queiram fugir para o Egito. Ainda que tenha um mar de dificuldade na frente de vocês, segue em frente. Deus tem algo novo para a vida de vocês. Tem Canaã, olha ali. Tem Canaã, olha ali. Saindo do Ici para entrar no que é. Essa passagem está lá em Êxodo 4, verso 1 e verso 2. Respondeu Moisés: e se não crerem e nem escutarem a minha voz? Então perguntou-lhe o Senhor: o que é que tem nas mãos? Muitas das vezes a gente vai a Deus dessa forma. E se? E se não der certo, Deus? E se eu não conseguir um novo casamento? Se eu não conseguir um emprego? Se eu não conseguir isso? E se, Senhor? A gente vai com vários exercícios. Vai na oração com vários exercícios. Deus simplesmente para mim, para você, e fala assim, mãe, o que é que você tem? O que você tem aí que a gente pode trabalhar? O que você tem aí na tua mão? Qual é a tua habilidade? O que você tem aí que eu possa fazer? Quando ele veio com em si, Deus já logo perguntou para ele, tem em si que não, meu irmão. Aqui tem o que é. O que é que você tem nas suas mãos? A primeira coisa que Moisés fez foi dar desculpas, pois ele não queria voltar lá atrás, pois ele sabia que teria que lidar com os problemas que ele deixou lá atrás no Egito, quando ele fugiu para o deserto. A primeira coisa que a gente costuma fazer é dar desculpas a Deus. Quais desculpa você tem dado para não lidar com as frustrações, com os problemas familiares, com as palavras que foram lançadas na sua vida lá atrás, com as situações que foram jogadas na sua vida lá atrás? Quais desculpa você tem dado? Você costuma dar muitas desculpas para não fazer, para não resolver? Reflete aí se você tem dado muita desculpa. Moisés faz exatamente isso. Ele sabia que ele matou alguém. Ele sabia que o nome dele estava manchado lá atrás.
Ele sabia que ele precisava resolver alguma coisa lá atrás, e ele não resolveu. Deus é Deus de ciclos. Ele encerra ciclos para começar outro. Ele não vai fazendo uma coisa em cima da outra. Deus fala para ele, o que Deus está falando para ele assim? Cara, volta lá atrás, liberta meu povo, mas na verdade volta lá atrás e se liberte daquele Egito. Volte hoje lá na onde que você travou, onde sua história parou, onde você deixou de viver, que foi a pergunta que eu fiz lá atrás. Volta lá hoje, encerra esse ciclo e me mostra o que é que você tem. O que você tem aí que a gente pode fazer? O que é que você tem nas suas mãos? Quais são as suas habilidades? Eu tenho certeza que eu estou diante de mulheres que têm grandes talentos, mas que está adormecido. Tenho certeza que eu estou diante de mulheres que têm uma potência, mas que ainda não está vivendo, porque às vezes é muito mais fácil a gente dar desculpa do que enfrentar os males que estão à nossa frente. Quem é especialista em dar desculpas não será especialista em mais nada, porque ele já se tornou especialista em dar desculpas. Isso aqui é forte demais. Se você tem um costume de dar desculpas demais, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque você já se tornou, você já chegou no seu lugar, você já chegou no lugar do quê? Das desculpas. Não faça isso com você mais. Seja uma versão melhor de você mesmo. Evite dar desculpas. Faça aquilo que estiver nas suas mãos para fazer. E o que não puder, peça ajuda ao Espírito Santo, para que possa te ajudar a você chegar lá. Peça a Ele hoje, Espírito Santo, me ensina a enxergar o que é de Deus em minha vida. O que é que eu tenho nas minhas mãos? Me ensina a enxergar a minha potência que eu tenho nas mãos de Deus e que eu ainda não descobri. Eu hoje à tarde eu comecei a refletir um pouco na vida de Bartimeu e eu nem sei por que eu estava refletindo na vida de Bartimeu, mas eu achei pertinente aqui agora trazer sobre isso aqui nesse exato momento. Bartimeu, ele é cego, está à beira do caminho, mendigando. Tem uma capa que diz que ele é cego. Muitas das vezes a gente é assim na vida da gente, né? A gente tem uma capa que fala que a gente é aquela determinada coisa, né? Que nos permite nos tornar aquela determinada coisa. Porém, quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, me acha aqui, pelo amor de Deus. E aí Jesus para, fala assim: chama ele, traz ele aqui. E aí quando ele está diante de Jesus, Jesus fala para ele assim: o que é que você quer que eu te faça? Olha o que é entrando aí. O que é que você quer que eu te faça? E aí ele fala assim: Jesus, que eu torne a ver. Eu torne a ver, eu quero ver. Aquele homem, a história dele não está na Bíblia, ela está nos livros canônicos, né, que são os livros de estudo. Ele era filho de Timeu, por isso que o nome é Bartimeu. O pai dele foi um revoltoso. Ele se revoltou contra Roma. Roma matou o pai dele e, para ficar como lição, ele arrancou os olhos de Bartimeu e deixou ele à beira do caminho mendigando. Quando ele fala assim: Senhor, que eu torne a ver, ele poderia falar assim: Senhor, eu quero olhos, eu quero enxergar. Mas ele fala: não, eu falo: Senhor, eu quero tornar a ver. Mas aquele rapaz talvez nunca possa ter tido a oportunidade de enxergar, que ele era uma criança quando isso aconteceu. Por ele talvez ser um bebê quando aconteceu. Mas ele queria ver esse Jesus, filho de Davi, que estava à frente dele. E como a gente vê isso? Porque lá no finalzinho, quando Jesus cura ele, ele começa a seguir a Jesus.
que você quer que Deus te faça por você hoje? O que você quer? Fala para ele, Senhor, que eu torne a ver quem? A pessoa que eu era antes. Que eu torne a ver essa boa ideia de Deus que eu sou e eu esqueci que eu sou. Que eu torne a ver as habilidades que há dentro de mim, mas que foram apagadas devido às muitas pedras no caminho, que eu torne a ver hoje. O que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem para Deus fazer algo grande? Se você tinha na sua mente, e se não der certo, uma faculdade, o que é que você tem nas suas mãos hoje que você possa te fazer alcançar essa faculdade? Pensa aí, reflete aí. Qual é as origens das narrativas do que é? O que é consistente em viver no surpreendente do novo. Ou seja, a gente vive no surpreendente do novo. Todos os dias com Deus a gente vive uma novidade de vida. Ele mantém em constante avanço numa jornada de milagres. Ele é fruto do seu chamado, do seu propósito, da presença e da provisão do autor da sua vida, que é Deus. Reconheça o cuidado divino e ao longo das décadas você vai vendo esse o que é sendo feito, sendo projetado em você. O que é fruto de quem é o eu sou, o que eu sou. Ou seja, o autor da vida. O que é, ele é fruto de Cristo. Você pode não ter possibilidade, mas ele torna possível todas as coisas. Como está escrito lá em Lucas 1,32, 1,37, mais ou menos assim, não vou lembrar não. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Nada é impossível ao Senhor. Não fuja do que é. Agarre as possibilidades do que é. Agarre hoje as possibilidades, todas as possibilidades que você tiver diante da sua vida, agarra, porque elas são únicas. Talvez elas nunca mais podem voltar na sua vida. Toque no mar vermelho com o que você tem nas suas mãos. E a luz verde se acenderá na sua vida. Pega o que você tem, porque ali Moisés ele tinha apenas um cajado. Mas na verdade ele tinha chave que abriria o mar vermelho. O que você está achando que você só tem apenas um pouco de conhecimento é a chave para te fazer chegar onde você quer chegar. Toque nas águas amargas e elas se tornarão doces. Toque a rocha e as fontes de águas vivas surgirão. O que é que você tem nas mãos hoje? Mude as suas narrativas. Comece a pensar assim, eu vou conseguir um novo emprego. Eu vou me casar. Tudo bem se não gostarem de mim. O que importa é que eu me amo. Eu vou passar na faculdade. Já deu tudo certo. Pois a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mude a sua narrativa para cada si que você tinha na sua vida. Transforme para eu vou. E se não der certo, vai dar certo. E se eu não casar, eu vou me casar. Começa a mudar as suas narrativas e a sua vida vai ser transformada daqui para frente. O que é que tem no seu depósito? A Bíblia vai dizer, lá em Lucas 6, verso 45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Porque a sua boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Você vai tirar coisas boas do seu bom tesouro, quando ele está cheio de coisas boas.
mas você também vai tirar coisas ruins do seu mau tesouro, se seu coração estiver cheio de coisas ruins. O que é que você tem tirado do seu depósito? Coisas boas ou coisas ruins? Você tem mais crenças limitantes do que palavras de vida? Você tem mais e se do que o que é? Se você encher o teu coração de crenças limitantes, eu não consigo, não vai dar certo, não vai, não acontece, é exatamente isso que você vai viver. Vai viver dando tudo errado, vai viver sempre andando para trás, porque aquilo vai se tornando ganchos na sua alma. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente no próxima aula. E aí esses ganchos, eles te prendem. Toda vez que você tenta avançar, aquele si, ele vai te puxar para trás. Mas quando você começa a depositar coisas boas no seu depósito, que é a tua alma, este jardim floresce. E você começa a viver algo novo da parte do Senhor. Gostaria que vocês pegassem agora um papel, uma caneta, que a gente vai conversar um pouquinho, fazer uma dinâmica com vocês. E aí a gente já vai encerrar. Tá vendo o quadradinho igual tá aqui? Faz aí, ó, igual tá aqui. Separa em 3 camadas em cima e 3 camadas embaixo. E aí vocês deixam um espacinho porque vocês vão responder, tá? Separa como? Você falou? Tipo assim, deixa um espacinho, igualzinho tá aqui, tá vendo, Cláudia? Deixa eu pegar uma caneta aqui, peraí. Vocês vão fazer igualzinho tá aqui, ó. Nessa separaçãozinha aqui, entendeu? Aí aqui vocês deixam um espaço para poder vocês responderem. Aí vocês colocam a pergunta na ordem que tá aí. Fabiana, eu não estou enxergando que você. Eu vou Além perguntar, eu vou falar. Que é bom que vocês já vão refletindo enquanto eu pergunto. O que você gostaria... cortou. O que você gostaria de ser e acredita que sempre será? Aqui em cima é gostaria, tá? Cortou. O que você gostaria de ser e acredita que sempre será? Responde aí que depois eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou dar a resposta para vocês e vocês vão guardar isso daí para vocês refletirem, tá? O que você gostaria de ser e acredita que sempre será. A segunda pergunta é: o que você gostaria de ser e acredita que poderia ser? Voltou o ser aqui também. O que você gostaria de ser? E acredita que poderia ser. É porque faltou um outro ser aqui. Ou acredita que poderia se tornar, também poderia ser essa pergunta também.
Terceira pergunta. O que você gostaria de ser, mas acredita que não é? É uma pergunta forte, né? Verdade. Quarta pergunta. O que você não quer ser e acredita que nunca será? Quinta pergunta. O que você não gostaria de ser, mas acredita que poderia se tornar? Aqui? O que você não gostaria de ser, mas acredita que poderia se tornar? Eu falei que era lapada atrás de lapada, né? Sexta pergunta. O que você não quer ser, mas teme que será? Oi? Olhando para esse diagrama que vocês responderam aí, eu falo para vocês. Vocês podem ser o que desejar ser. Basta saber que tipo de tesouro você tem depositado dentro de vocês. Depositem coisas boas. E vocês alcançarão tudo o que vocês desejarem. A maior arma do inimigo é ter você ancorado em suas emoções. Pois enquanto você está travado, o seu ministério também está travado. E várias vidas continuarão se perdendo por não ter a oportunidade de ouvir a palavra de liberdade que sai dos seus lábios. Você não precisa ser um pregador eloquente. Desde que você fale que Jesus salva, cura, liberta, você já está libertando alguém. Existem pessoas que serão curadas ao ouvir o seu testemunho. Mas a maior arma do inimigo é fazer com que você não acredite que você nunca será curado. É manter você preso a esse passado que tem travado a sua vida. Yara, para com isso. Tem travado a sua vida, tem travado a sua história. E com isso você não tem conseguido enxergar as provisões de Deus para sua vida. E isso impede de você avançar e de outras pessoas serem alcançadas através da sua vida. Reflete assim, quando você para, muitas pessoas param também. A partir de hoje, não se bloqueiem mais. Agora a resposta, eu vou ter que abrir aqui na outra. A resposta eu vou abrir aqui, eu vou perguntando uma por uma. Silvana, o que você gostaria de ser, mas acredita que sempre será? Nossa, as perguntas já são difíceis, ela vem logo em mim primeiro.
Ai, não sei. O que você colocou aí? Não coloquei nada. Como assim não colocou nada, mulher? Estava só escrevendo as perguntas. Reflete aí. Não consigo agora. Deixa eu só encerrar aqui o. Pior que eu não posso encerrar, porque eu vou dar a resposta. Então tá, então reflete aí que eu vou lá na outra, lá depois eu volto aí. Tá. Tem não, que eu não Sheila, tenho. Oi. o que você gostaria de ser e acredita que sempre será? Forte. Isso. Forte. Qual foi a sua resposta? Eu não tenho ainda, Fabiana. Nenhuma? Eu acho que uma pessoa com mais fé no momento que eu estou passando. Então você acredita, você gostaria de ser uma pessoa com mais fé e acredita que sempre será uma pessoa com mais fé. Tirar o cis da vida, né? Do pensamento. Então eu gostaria que vocês colocassem na frente dessa pergunta a resposta. O que vocês colocarem aí vai se tornar a essência de vocês. Essa é a sua essência. A sua essência é a sua fé, Cláudia. Não perca essa essência. Independente do que acontecer na tua vida, não perca a tua fé. Ela é a sua essência. Sheila, o que você gostaria de ser e acredita que poderia se tornar? Ou poderia ser? É. Essa eu não respondi. Qual que você respondeu? Todas as outras. Então eu vou te perguntar o que você gostaria de ser, mas acredita que não é. Mais paciente. Sua resposta. Esse é o seu limite. Tá ok, Camila? Tá ok, Silvana? É porque ela tá no celular da Camila e eu tô achando que é a Camila que tá respondendo. Então, esse é o seu limite. Todas essas perguntas, elas são referentes ao seu limite. Você disse que é a sua paciência. Todas as vezes que você tá para romper, você não consegue romper por conta da sua paciência ou a falta dela. Ela sempre vai ser o seu limite. Cláudio, o que você gostaria de ser, mas acredita que poderia se tornar? Uma pessoa positiva, mais positiva. Esse é o seu potencial. Essa é a resposta. Potencial. Potencializa isso dentro de você. Seja essa pessoa mais positiva. Porque quando você se tornar essa pessoa positiva, você vai viver a vida não vivida que Deus preparou para você. Você vai se libertar da ansiedade, da depressão. Potencializa isso dentro de você. Todos os dias, faça essa oração. Espírito Santo, ativa em mim a positividade que Eva tinha antes de pecar. A Eva, ela pode ter cometido um pecado,
mas ela era o projeto original do Criador. Ela era perfeita. Então, se a gente, quando a gente pede ao Espírito Santo, ative em mim a positividade que Eva tinha antes de pecar, a gente está pedindo ao Espírito Santo, me faz ser positiva como no projeto original de Deus. Isso é forte, né? É, bem forte. Sheila, o que você acredita que não quer ser, ou melhor, o que você não quer ser e acredita que nunca será? Ingrata. Essa é a sua fronteira. As fronteiras representam em nós aquilo que a gente tem, a firmeza, a convicção daquilo que a gente de fato não é. É a nossa verdade. Então, quando alguém te fala assim, Sheila, você é muito ingrata, guarda isso no teu coração. Essa é a sua verdade. Você não é uma pessoa ingrata. Nunca será. Cláudia, o que você gostaria de ser, mas acredita que poderia se tornar? Um pouco em dúvida nessa pergunta, porque o que eu não gostaria de ser, Gostaria de ser, que você não quer ser e acredita que nunca será. Perdão, estou fazendo a mesma pergunta. Ih, pode ser. então eu estou em dúvida, porque uma coisa que eu não queria ser, eu não quero para sempre. Aí eu estou em dúvida. Então, deixa eu te fazer a outra pergunta. O que você não gostaria de ser, mas acredita que pode se tornar? Essa é a quinta pergunta. Egoísta. Egoísta? Esse é o seu maior defeito e a sua maior fraqueza. É aquilo que você precisa tomar mais cuidado. É, Essa esse pergunta não é... Fala. Isso aí. Ela revela o seu maior defeito e a sua maior fraqueza. O que você colocou nessa pergunta, Sheila? Eu coloquei grosseria. Seu maior defeito e a sua maior fraqueza. Silvana, o que você colocou nessa pergunta? A quinta pergunta. Seu áudio está fechado. Triste. Esse é a sua maior fraqueza e o seu maior defeito. Essa quinta pergunta é aquilo que vocês precisam tomar um cuidado incrível. Porque todas as vezes que vocês esbarrarem nisso, é aquilo que vai colocar todos os seus planos a perder. Vai ser sempre aquilo que o diabo vai usar contra a vida de vocês. Observa para você ver, vira e mexe, vamos utilizar aqui o lado da Sheila, que falou da grosseria. Vira e mexe, o diabo ele sempre vai arrumar situações para te fazer ser grosseira com alguém. Você tá entendendo? A mesma coisa você, Silvana, ele sempre vai arrumar alguma coisa para te fazer se sentir triste. A da Cláudia eu não lembro qual foi a resposta. Qual foi a resposta mesmo, Cláudia? eu acho que eu respondi então errado. Eu coloquei egoísta. Egoísta? Eu tinha pensado assim, numa coisa que eu nunca quero me tornar a ser. Então, é isso mesmo. Porque é uma coisa que eu não sou, eu nunca fui egoísta. Isso aí. Mas olha como que isso revela o que a gente tem de fraqueza, a nossa fraqueza. E Mas pode se tornar um defeito. fraqueza. Hum? Eu não tenho egoísmo com fraqueza. Assim, Uhum, eu tiro de mim para dar para uma pessoa, assim. uhum. Então, eu acho Mas que pode se tornar uma fraqueza. pode se tornar, né? Pode se tornar uma fraqueza. Tá entendendo? É aquilo que pode se tornar.
poderia tornar, mas acredita que poderia se tornar. Ô, Entendeu? Vivi, Oi. o que você falou que é a maior fraqueza e a maior E o maior defeito. defeito? Agora nós vamos para a sexta pergunta. Silvana, já que você voltou agora, eu vou pegar você. O que você não quer ser e teme que será? Coloquei fraca. Isso é uma sobra. A resposta é sobra. Isso está sobrando na tua alma. Arranca isso. Você não é fraca. Quem disse? Lembra do quem disse? Da primeira aula? Quem disse que você é fraca? Quem foi que disse? A Bíblia diz assim, quando eu estou fraca, é aí que estou forte. Você é forte. Você não é fraca. O que você colocou, Sheila? Eu coloquei grossa também. Então tá sobrando grosseria aí. Vamos arrancar essa grosseria em nome de Jesus. Cláudia. Pegou a da Silvana, fraca. Então você já sabe que você não é fraca. E ao mesmo tempo, você também não é grossa, Sheila. As pessoas que te cutucam e às vezes fazem, elas podem te manipular para, sabe, produzir o pior em você. Nunca deixe o diabo usar essas sobras contra as suas vidas. Então, retirem hoje aquilo que está sobrando, para que vocês venham viver o plano original do Salvador na vida de vocês. Tá bom? Deixa eu só encerrar aqui o vídeo aqui. A gente já está chegando ao final. Vocês gostaram da aula hoje? Foi bom? Eu gostei.